E legal. Pessoal do Instagram, estamos voltando. Aqui não tinha Vou pegar o Wi-Fi, aparecendo hein? na live. 200 megas aqui em casa e tem que desligar e ficar no 4G. Maravilha. Agora sim, vamos lá. Professor, se puder pedir para o pessoal. É verdade, pessoal. Quem está aí quem está pelo Zoom, se for possível, deixa o microfone de vocês no mudo, tá? Tem jeito de mudar. Eu não consigo mutar todos os microfones por aqui. Pelo menos eu não achei essa opção. Beleza? Então vamos lá. A galera do Instagram voltando aí. Caiu a conexão aqui, pessoal. Nós estamos voltando. Então é o seguinte, né? Eu estava falando aqui para o pessoal, já tá aqui, os alunos que estão no Zoom, tem bastante gente aqui, bastante aluno pelo Zoom, e o pessoal está entrando no Instagram, já estamos aí com 60 pessoas online e subindo. Obrigado pela presença, ó, Charles Pietro de Azevedo, entrando na sala agora, valeu, Charlão, é o rei da canela fina. E é o seguinte, pessoal, essa questão da pandemia aí, nós vamos ficar um bom tempo aqui, né? Eu imagino que antes do dia 15 de abril a situação não vai melhorar. Então a gente vai aproveitando do que a gente tem de tecnologia. Se dá para a gente dar aula por aqui, vamos dar aula por aqui. E aí depois a gente resolve com a instituição o que vai acontecer em termos de aproveitamento, de substituição, de questão de trabalho, prova. Não tem problema não. Isso aí a gente dá um jeito. Hoje a aula é de processo penal, tá? Na disciplina de competência, especificamente competência da Justiça Federal. E olha, grande Paulo Sumariva entrando no Instagram também. Valeu, Suma, monstro do direito penal, do direito processual penal. E aí a gente vai tocando. Hoje, na verdade, o pessoal que eu já estava dando aula de processo penal, eu já havia dado uma boa parte de competência, inclusive da Justiça Federal. Mas eu vou recomeçar a competência federal, até para os alunos que ainda não tiveram essa aula comigo. Tem pessoal aqui do primeiro ano, tem pessoal do segundo, tem pessoal do quarto, do terceiro, do quinto. Tem gente que não é da faculdade. Então aí sejam todos bem-vindos. Ex-alunos aí, ó, Gregório aparecendo aí. Então, eu quero, da melhor maneira possível aqui, né, através do online, tentar ajudar vocês dentro aí das minhas limitações que são imensas, tá? Preparei uma aula hoje, tentei atualizar o máximo possível, né? Olha o pessoal de Londrina entrando aí, grande Rafael. Então, assim, eu até consegui hoje, no final da tarde, uma cópia do livro uma cópia não, né? Um livro do Renato Brasileiro, grande mestre, e assim, então a aula está bem atualizadinha em termos de competência, tá? Amanhã, já vou adiantar, pessoal, amanhã eu vou dar uma aula de penal especial, a parte de crimes contra a dignidade sexual. Eu estou dando aula de estupro para o pessoal, são 2 turmas da Unirp, e vou continuar a matéria, vou até ver como que eu vou organizar isso, se eu começo o estupro do começo para o pessoal que está entrando, e aí a gente segue. Pessoal do Zoom, eu vou pedir a gentileza de vocês colocarem o microfone no mudo, tá? Tá batendo aqui no Instagram. O meu celular tá bem encostado aqui na tela do computador. Infelizmente eu não consegui comprar pedestal, suporte, porque tá tudo fechado. A gente teve que dar uma adaptada aqui. Então, quem puder aí no Zoom, coloca o microfone no mudo, porque aí não dá essa interferência. Beleza, pessoal? Vamos começar? Vamos tocar o barco? E pelo Zoom nós temos uma aula de até 40 minutos, tá? E aí eu já até agendei uma outra. Então, porventura, se a gente chegar aqui 8h30, eu acho que a gente vai 8h40, não tiver terminado a aula, recomeça uma nova aula e vocês entram de novo, o pessoal do Zoom. Pessoal do Instagram, vamos tocando o barco. Grande professor Gustavo Canheu, meu amigo, seja bem-vindo. É isso aí, pessoal. Vamos lá, então. É o seguinte, em termos de competência criminal, eu já até havia falado que dentro das nossas justiças, né, se a gente pode chamar assim, até porque o Poder Judiciário é um só, né? Na verdade, a função judiciária é uma só, e a gente divide dentre as áreas por questão de facilidade, por questão de praticidade,
né? E dentro das nossas justiças, a justiça federal é uma justiça que tem competência criminal, diferente da justiça do trabalho. Tá? A justiça do trabalho, por exemplo, após a emenda constitucional 45 de 2004, ela não tem mais competência para julgar crimes. De maneira que você tem a competência criminal da justiça estadual, que é residual, você tem a competência criminal da justiça federal, que são as justiças ditas comuns, e você tem algumas competências criminais das justiças especiais. Quais são elas? A competência da justiça militar, nós temos competência criminal. A competência da justiça eleitoral, nós também temos competência criminal. A justiça do trabalho, nós não é especial, mas nós não temos competência criminal. E a justiça ou jurisdição política. Essa jurisdição política é aquela que julga os chamados crimes de responsabilidade, que na verdade não são crimes, são infrações político-administrativas que têm crime só no nome. Né? Então, ela não julga crimes. Tanto é que a sanção, né, pela infração político-administrativa, o chamado crime de responsabilidade, é o impeachment, é a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de função pública. Tá? Diferente do que aconteceu no caso da ex-presidente Dilma Rousseff, que teve a perda do cargo, mas o Congresso ele deu uma atalhada aí e acabou não inabilitando ela para exercer funções públicas durante o período de 8 anos. Né? Diferente do que aconteceu com o ex-presidente Collor. Tá? Mas falando especificamente da justiça, da competência criminal da Justiça Federal, essa competência ela está estabelecida no artigo 109, tá? No artigo 109 da Constituição Federal. É bom lembrar que o artigo 109, ele não traz apenas a competência criminal da Justiça Federal. Ele traz também a competência civil. Então, os incisos 1, 2 e 3 do 109 são incisos que trabalham a competência civil, processual civil. E a gente não vai trabalhar com eles, a gente vai trabalhar do quarto para frente, beleza? Então, assim, o principal, assim, sem dúvida nenhuma, o mais importante, o mais utilizado na prática, só de frutal aí também entrando, é o inciso 4º. Tá? Então, a gente começa por ele, eu vou destrinchar ele bastante, a gente vai seguindo nos demais incisos aí, parágrafos. Então, o inciso 4º, ele diz o seguinte, né, aos juízes federais compete processar e julgar, né, o caput do 109, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Então é o seguinte, pessoal, eu vou talhando esse inciso 4º, que tem muito detalhe aí, então eu vou particionando ele aí. Então a gente começa pela essa questão dos crimes políticos. O que são esses crimes políticos? Né? Crimes políticos, a primeira coisa, ele não é a mesma coisa do que infração político-administrativa. Aquilo que eu havia acabado de falar, ele não é a mesma coisa que crime de responsabilidade. Tá? Um crime de responsabilidade é infração de natureza política. Consequência dele, a pena dele, é a perda do cargo e inabilitação para o exercício de função pública. Diferentemente, os crimes políticos eles têm natureza criminal, sim. E esses crimes políticos eles estão previstos na Lei de Segurança Nacional, que é a Lei 7170 de 83. Tá? Essa é uma lei da época da ditadura. E é o seguinte, o crime político, para ser competência da Justiça Federal, né, o agente, a pessoa, ele tem que praticar um crime daqueles previstos na Lei de Segurança Nacional, né? Por exemplo, o artigo 29, que fala do homicídio do chefe dos poderes da União, presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente do Supremo. Mas não basta ser um crime praticado contra essas pessoas. É necessário ainda que exista uma motivação política. Então, se existir motivação política e um crime for praticado contra os chefes dos poderes da União, esse crime vai ser de competência da Justiça Federal. Né? E por que é a ideia de esse tipo de crime, essa natureza de crime, ser da competência da Justiça Federal? A ideia é de que, anteriormente à Constituição de 88, já vindo aí da época da ditadura, esse crime era de competência da Justiça Militar. Então, os militares acabavam julgando esse tipo de delito, normalmente praticados por militares. Então, a primeira coisa que a nossa Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, fez foi transformar os crimes políticos e direcioná-los para a competência da Justiça Federal aí no âmbito do artigo 109, inciso 4º da Constituição. Tá? Um detalhe importante disso daí é que
Contra uma sentença penal condenatória, via de regra, cabe o recurso de apelação. Diferentemente aqui nos crimes políticos, o recurso é outro, até estabelecido no artigo 102, inciso 2º, a linha B da Constituição. O recurso cabível contra a sentença condenatória, nesse caso, é o recurso ordinário constitucional, o ROC. Tá? Ele faz, às vezes, aí da nossa apelação do processo normal. Beleza, pessoal? Acho que até o Henrique aqui acabou perguntando, né? Então cabe ROC ao Supremo, 102, inciso 2º, a linha B da Constituição Federal, beleza? Passando para frente, pessoal. Competência da Justiça Federal são os crimes praticados contra bens, serviços ou interesses da União, entidades autárquicas e empresas públicas federais. Vamos separar isso daí. Primeira coisa. Quando a gente fala de bens, a gente está falando de patrimônio da União. Ou da União, daqui a pouco eu vou dizer o que é a União, autarquia, empresa pública federal. E aí a gente fala os bens da União, por exemplo, estão previstos no artigo 20. Então, quando a gente pratica um crime contra o patrimônio, por exemplo, um furto praticado contra uma repartição pública federal, contra a Justiça Federal, contra a Justiça do Trabalho, esse crime vai ser processado perante a Justiça Federal. Então, crimes praticados contra aí o patrimônio. Daqui a pouco eu vou dar vários exemplos de casos, né, casuísticas sobre competência da Justiça Federal. Além disso, nós temos os serviços. Né? O que é serviço? O serviço é aquele prestado pela entidade federal. Né? Serviços públicos federais. Né? Por exemplo, o serviço de prestação de iluminação pública, o serviço de desenvolvimento de vacinas, aí a Fiocruz é uma fundação pública, está desenvolvendo aí, tentando desenvolver a vacina contra o coronavírus, contra o Covid-19, por exemplo. Então, quando a gente pratica um crime que envolva serviço praticado pela União ou por uma entidade autárquica ou empresa pública federal, ou fundação pública federal, a gente cai também na competência aí da Justiça Federal para apurar essas infrações. Além disso, o inciso 109, ele fala de interesses, né? Primeira coisa, o interesse, eu acho que o melhor jeito de a gente explicar o que é o interesse da União ou da empresa pública, enfim, dar o exemplo. Mas interesse, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que o interesse tem que ser um interesse direto, ele não pode ser um interesse secundário. Ele tem que ser um interesse direto da União para poder ter a competência na Justiça Federal. Porque se for um interesse indireto, a competência acaba recaindo na Justiça Estadual porque ela é residual. Então, professor, me dá um exemplo aí de competência, crime de competência da Justiça Federal por interesse. Melhor exemplo, contrabando e descaminho. Né? O contrabando e o descaminho são crimes que são de competência da Justiça Federal porque existe um interesse da União em regular a fronteira, a entrada e saída de produtos, pessoas e mercadorias do país, e, além disso, o comércio desse tipo de produto dentro do nosso país. Então, existe um interesse direto da União em controlar nossas fronteiras. Esse é o melhor exemplo que a gente tem de interesse direto. Vou falar daqui a pouquinho de mais alguns, tá? Na nossa casuística, mas é que a gente parta dessa premissa. Toda vez que o crime envolver bens, serviços ou interesses da União, autarquias federais, empresas públicas federais e fundações públicas federais, a competência será aí da Justiça Federal. Tudo bem? Seguindo, eu estou vendo o pessoal aqui falando que o professor pede para o pessoal do Zoom bloquear o áudio. Tem alguns ruídos ainda. Pessoal do Zoom, de novo, por favor, bloqueie o áudio aí, trava o microfone de vocês. Passa o dedinho em cima da tela aí que dá para travar. Beleza? Porque aí está atrapalhando a galera do Instagram. Seguindo, pessoal, vamos lá trabalhar alguns casos aí de competência da Justiça Federal. Por exemplo, um crime de roubo, ou um crime de furto, enfim, praticado aí contra uma casa lotérica, né? A casa lotérica, ela é da União, ela é uma fundação pública. Qual que é a natureza jurídica da casa lotérica? Na verdade, a casa lotérica é uma permissionária de serviço público. E por ser uma permissionária de serviço público, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. E por se tratar de uma pessoa jurídica de direito privado, um crime praticado contra a casa lotérica, por exemplo, o assaltante entra lá na casa lotérica e tenta subtrair ou subtrai o dinheiro. Esse crime não é de competência da Justiça Federal. Esse crime é de competência da Justiça Estadual, porque não envolve
bem, serviço ou interesse da União, autarquia, empresa pública ou fundação pública federal, tá? O pessoal do Instagram dá uma travadinha de novo, para variar. Vamos lá, vamos ver se volta. Só um minutinho, pessoal do Zoom. Tá reconectando aqui. O Instagram tá complicado, né, pessoal? Olha que coisa. Travou de novo. Travou de novo. E aí, como faz para voltar isso, hein? Shazam. Shazam. Eu acho que amanhã eu vou acabar dando aula lá no escritório, pela internet. Vídeo pausado, não volta, né, pessoal? Olha que coisa. Não saiam, a aula não terminou. Tem muita coisa para falar aí, tá, pessoal? Só um segundinho. Tenho paciência, tô apanhando da tecnologia. O tio é velho. Vocês não podem esquecer disso. Tem alguém que está com o microfone ligado no Zoom ainda. Eu tô ouvindo até novela. Vamos para ao vivo de novo. Vocês desligam o microfone, dá até depressão aqui. Parece que não tem ninguém na sala, mas tem. Tá difícil. Ai, gente, não é fácil não, hein? Vamos brigar na Vivo amanhã. Tem alguém contaminado com coronavírus aí? Dá um salve.
Segue com a aula, só um minutinho, pessoal, já vou, rapidinho, tá? Já vai tocar. Quem é casuística aí, me perguntaram, casuística são casos, são exemplos, tá? Isso é a casuística, para quem está perguntando aí. Que mais aí? Muito barulho, não estou ouvindo nada. Mutar os microfones, beleza. Verificando a conexão. Vamos lá, amiguinho! Já sabe que dia será aula de cronologia? Provavelmente segunda-feira, o primeiro período. Provavelmente. Quase que 100% de certeza, tá? Cara, eu vou fechar esse negócio aqui, vamos abrir de novo, vamos ver se vai. Tô achando que o problema não sou eu, é o Instagram. Até porque vocês estão me ouvindo bem aí, não estão, pessoal? Dá um joinha aí no bate-papo. Ou me fala, né? Porque agora dá pra gente conversar. Sim, estão me ouvindo bem, tá vendo? Esse raio desse Instagram aqui. É muita gente fazendo live ao mesmo tempo. O áudio tá bom, maravilha, Sara, obrigado. Eu acho que a gente não vai conseguir o Instagram, não. Nós vamos tocar o barco aqui no Zoom. Maravilha, o Zoom já removeu meu limite de 40 minutos aqui. Então nós vamos tocar a aula aí. Alana, beleza, Alana, vamos ficar, não fazer o quê? Não tem jeito. Só o Instagram vai me xingar aqui. Tinha 240 pessoas online no Instagram assistindo a aula. Vamos tentar pegar aqui a internet. Alguém me arruma esponja de aço. Quem tá com Galaxy A8 2018 aí, salve, professor. Pessoal, desliga o microfone, quem tá com o microfone ligado aí, por favor. O pessoal tá me mandando mensagem inbox aqui direto. Quem tiver com o microfone ligado, desliga por gentileza. Se eu soubesse multar, eu multaria. Tá, eu estou trabalhando. Agora que eu falei aqui, tá aparecendo minha voz aí? Tá, Gabriel, para de falar, muta o microfone, pô. Estou tentando aqui, peraí. O pessoal de mais idade é assim mesmo, fica tranquilo. Não é. Chega uma grossura da coisa que. É a experiência isso. Caralho, onde que é essa porra? Vocês vão ter minha idade ainda. Vocês vão entender um dia. Surreal, cara, o Instagram não vai. Só tem estrangeiro aqui, é nada. O pessoal do nono período só tá tomando cerveja. Não, mas tem gente aí que eu já vi gente do nono período aqui na sala. Nessa sala, na outra tinha bastante gente. Até a Bruna Máximo tá aqui também, nono período. Ah, não, Bruna é 10º. Desculpa, Bruna, não me xinga. Dá para alguém explicar aí como que eu apago meu áudio aqui? Gabriel,
No canto da sua tela, você vai ver um microfone. Tá escrito silenciar, tá do lado de iniciar vídeo. Tá, ok, eu vou tentar encontrar aqui. Obrigado. De nada, é só você clicar que você muta o microfone. Passa o mouse em cima, Gabriel. Não é mouse. No meu computador, o meu computador também é de velho. Ele falou que não aceitava o dispositivo, enfim. Você Eu está estou pelo você celular. está pelo celular, então desliga no celular, deve ter algum botão aí, que também não me pergunte, porque eu também sou idoso. Eu tô pelo celular, Gabriel. Tá só você passar a mão que você vai ver o microfone e clica em silenciar, acabou. Boa! O único que tem aqui para mim é o gravando, o sair. Não tem um símbolo de microfone aí, Gabriel? Eu encontrei, gente, me perdoe. Pessoal, eu vou tocar a aula e eu tô aqui reiniciando meu telefone celular para ver se é isso daí o problema, mas vamos embora. Vida que segue, se não deu Instagram, vamos embora. Então, o que eu estava dizendo? Eu estava falando sobre a casuística. Então, são exemplos aí de competência da Justiça Federal envolvendo bens, serviços e interesses da União, autarquias federais, empresas públicas federais e, e fundações públicas federais, tá? Uma coisa que é muito importante que seja dito, retomando a ideia aí, é que o artigo 109 ele fala o seguinte termo: os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas. Ele não se refere à autarquia. Ele não se refere à autarquia e muito menos à fundação pública. Porém, uma coisa tem que ser importante que seja dita, segundo o STF, segundo o Supremo Tribunal Federal, as fundações públicas, elas são equiparadas a autarquias federais para fins de competência. Então, por isso é que elas entram aí também na questão da competência da Justiça Federal. Então, se eu pratico um crime contra uma fundação pública federal, por exemplo, a FUNASA, por exemplo, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, né? Não estou falando contra o índio, estou falando contra a fundação. Então, a competência também será da Justiça Federal. Então, a gente tem aí ente da administração direta, tá? Quem é o ente da administração direta? A União. E entes da administração indireta, autarquias federais, empresas públicas federais e sociedades e fundações públicas federais. Uma coisa que também é muito importante que seja dito é que as empresas públicas federais, que são aquelas empresas criadas pelo Estado, mas que têm parte do seu capital público, a maioria do seu capital ou de ação votante pública, 50% mais um voto, e parte do seu capital privado, por exemplo, Banco do Brasil, por exemplo, Petrobras, são a competência da Justiça Estadual. Por quê? Porque dentro do 109 não consta as sociedades de economia mista. Então, sociedades de economia mista, que são aquelas que são parte pública e parte privada do capital, elas não entram aí. Então, se eu pratico um crime contra o Banco do Brasil, se eu pratico um crime enfim, o que mais tem aí? Petrobras, a competência da Justiça Estadual, tudo bem? De outro lado, se eu pratico um crime contra a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal, 100% do capital da Caixa é público. 100% do capital da Caixa é público. Então, aí a competência será da Justiça Federal, tá? Essa é a ideia inicial aí de questão de competência. Seguindo na questão da casuística, pessoal, eu falei aqui de roubo de casa lotérica. Também a gente tem roubo contra a agência dos Correios, né? O Correio é uma autarquia federal. E por ser uma autarquia federal, quando eu pratico um crime contra a autarquia, a competência da Justiça Federal. Só que em relação aos Correios, a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque a gente tem aí a agência própria dos Correios, a agência franqueada dos Correios, a agência comunitária dos Correios. Então, se a agência for própria dos Correios,
e o agente praticar um crime contra a agência própria dos Correios ou contra o serviço postal, a competência da Justiça Federal. Desculpa. Se o crime for praticado contra uma agência franqueada dos Correios, uma franquia, que é uma pessoa jurídica de direito privado, a competência será da Justiça Estadual, desde que não atinja o serviço público postal. Atingindo o serviço público postal, a competência será aí da Justiça Federal também, ainda que seja contra a agência franqueada, beleza? Crimes cometidos aí, acho que até acabei de citar agora, crime cometido contra a FUNASA, né? Fundação Pública Federal. Então, por ser Fundação Pública Federal, uma espécie de autarquia federal, competência da Justiça Federal. Crime cometido contra a OAB, né? Ordem dos Advogados do Brasil. Qual que é a natureza jurídica da OAB? Segundo o Supremo Tribunal Federal, a OAB é uma entidade diferenciada de qualquer outra, né, no nosso Brasil. Ela não pode ser equiparada a uma autarquia. Por quê? Porque vamos do princípio. A OAB ela é um conselho de fiscalização profissional. Em que pese o Supremo Tribunal Federal dizer que ela não pode ser equiparada a um conselho de fiscalização, como o CREF, como o CRM e esses conselhos, que têm natureza de autarquia federal, a OAB, por muito tempo, foi equiparada a tais conselhos. Hoje, ela, não, segundo o Supremo, não é. E por não ser equiparada a uma autarquia federal, pode levar a gente a entender que os crimes cometidos contra a OAB não seriam de competência federal. Porém, a OAB, ainda que não seja considerado uma autarquia federal, o Supremo Tribunal Federal e também o STJ mantiveram os privilégios de autarquia federal para a OAB. E dentre os privilégios de um conselho de fiscalização profissional está a competência da Justiça Federal, para que os crimes praticados contra ela sejam de competência da Justiça Federal. Então, hoje, se a gente pratica um crime contra a OAB, não estou falando contra o advogado, mas contra a entidade, a competência é da Justiça Federal. Beleza? Crime contra o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, eu acabei de falar para vocês, é uma sociedade de economia mista. E por ser uma sociedade de economia mista, a competência não é da Justiça Federal, é da Justiça Estadual. Inclusive, nós temos uma súmula, né? Súmula 42 do STJ, que diz o seguinte: compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis. E aí a gente pode equiparar, olha lá, em que a parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento, tá? Então, Banco do Brasil, Petrobras. Ah, professor, mas por que lá na Lava Jato, né? Por que lá na Lava Jato os crimes são julgados lá pelo ex-juiz, atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Porque é o seguinte, pessoal, lá a gente tinha questão de conexão, né? Conexão. Para quem ainda não teve processo penal, conexão é um instituto em que duas causas são ligadas para serem julgadas pelo mesmo juízo para que se evitem decisões conflitantes. E quando a gente tem a concorrência, né, e o primeiro crime investigado lá era um crime de competência da Justiça Estadual e que posteriormente, através das investigações, apareceu um crime de natureza federal, que era uma questão de evasão de divisas, né? Mandar dinheiro para fora do Brasil. E aí, quando a gente tem uma concorrência, um crime federal e um crime estadual que são conexos, que devem ser julgados pelo mesmo juiz para evitar a decisão conflitante, prevalece, segundo a súmula 122 do STJ, prevalece a competência da Justiça Federal. Então, por isso que o Sérgio Moro acabou atraindo o julgamento de todas as outras, ou quase todas as outras, ações penais relativas à Operação Lava Jato. Lembrando que a Operação Lava Jato ela não é um processo único como era o processo do Mensalão. Pelo contrário, a Operação Lava Jato, mais de 300 ações penais diferentes, que a grande maioria delas foi julgada pela 7ª Vara Criminal, 7ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba. Tá? Então, essa foi a ideia da Operação Lava Jato. Então, por razões de conexão. Beleza? O que mais? Crimes aí praticados contra bem tombado. O que é o bem tombado? Bem tombado é aquele bem protegido pelo órgão público. Por exemplo, Pelourinho, lá em Salvador,
Por exemplo, a Prefeitura Municipal aqui de Rio Preto é um bem tombado. O Cine, hoje lá, aqui em São José do Rio Preto, nós temos lá um cinema lá no centro, um ex-cinema lá no centro, que hoje é o Plaza, o Praça Shopping, né? O Praça Shopping funcionava num cinema, e até um aluno, né, o Curti, me disse que o prédio é da família dele e é um prédio tombado. Né? Então, qual que é a questão aí? Se eu pratico um crime, por exemplo, contra lá o Plaza, contra o Praça Shopping, nesse caso, pessoal, vai ser importante para definir a competência qual foi o ente público que fez o tombamento. Então, se o tombamento foi realizado pelo município ou pelo Estado, a competência da Justiça estadual. Porém, se o bem tombado foi tombado pela União, nesse caso, a competência será da Justiça Federal. Então, vai ser importante aí qual foi o ente público responsável por determinar o tombamento, determinar a proteção desse bem. Né? Então, por exemplo, as estátuas do Aleijadinho, lá em Minas Gerais, elas foram tombadas pela União e não pelo Estado de Minas. Então, se um cara vai lá e destrói uma estátua do Aleijadinho, praticando crime de dano aí contra um bem tombado pela União, a competência será da Justiça Federal. Maravilha? Questão de desvio de verba, tá? Desvio de verba pública. Crime quase nada recorrente aqui no Brasil, né? Desvio de verba pública, para quem está começando direito, para quem está no meio do curso de direito, né? A gente tem uma repartição de tributos. Então, por exemplo, a União arrecada uma boa parcela de tributos e ela tem por obrigação constitucional repassar parte desses tributos para os municípios e para o Estado. Então, ela faz a transferência dessa verba. Quando essa verba é transferida da União para o município, por exemplo, ou para o Estado, indiferente aí, e essa verba é desviada, se essa verba estiver sujeita à prestação de contas perante a um órgão de fiscalização da União, que é o Tribunal de Contas da União, o TCU, se ela estiver sujeita ainda à fiscalização, a competência será da Justiça Federal. Porém, se ela não estiver mais sujeita à fiscalização, ou seja, ela já estiver sido incorporada ao patrimônio. Mas falando especificamente da Justiça... Pessoal, estou me ouvindo. Desliga o microfone aí porque eu estou me ouvindo. Boa, valeu. Se essa verba já tiver sido transferida e incorporada e não estiver mais sujeita à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, perante o TCU, aí a competência será da Justiça Estadual. Tá? Para isso, a gente tem duas súmulas do STJ, a súmula 208 e a súmula 209, que dizem o seguinte: súmula 208, compete à Justiça Federal processar e julgar o prefeito, podia ser o governador, por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal, TRF. E súmula 209, compete à Justiça Estadual julgar e processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. Quer dizer o seguinte, a 209, quer dizer que essa verba já tinha sido transferida e incorporada e, portanto, ela não estava mais sujeita à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União. Maravilha? Tranquilo? Próximo ponto aí, falsificação de moeda. O cara falsifica lá real, pega na impressora, compra uma impressora top de linha e falsifica lá real. Competência de quem? Competência da Justiça Federal, tranquilo. Por dois fatores. Primeiro fator, é interesse da União regular a circulação de moeda e o controle financeiro brasileiro. E segundo, porque a Casa da Moeda, que é a responsável por emitir o papel moeda, também é uma autarquia, por enquanto, uma autarquia federal, que eu já vi movimentação aí no Congresso para privatizar a Casa da Moeda, tá? Então, de maneira que falsificação de moeda é competência da Justiça Federal. Agora vem a questão, e a falsificação de moeda estrangeira, né? O dólar, tá na moda agora, o dólar tá valendo aí 5,7, 5,9, tá bom para falsificar dólar, falsificar euro, R$7 o euro. Nesse caso, pessoal, a competência também é da Justiça Federal. Por quê? Porque atinge aí a questão do Banco Central, que é uma autarquia federal, e ele que incumbe fiscalizar e verificar a circulação de moeda estrangeira no Brasil. O dólar é extremamente importante,
pessoal, aqui dentro do país. Quando a gente fala que o dólar está alto, é bacana o dólar alto para exportação, porém é o dólar que regula o preço das commodities, né? Arroz, feijão, milho, insumos, medicamentos, isso aí é tudo regulado com base no dólar. Então, o dólar alto é extremamente prejudicial para a economia nacional. Então, e é o Banco do Brasil, que é uma autarquia federal que é responsável por isso, tá? Então, se ele é responsável por isso, incumbe a ele aí fazer essa fiscalização. A competência é da Justiça Federal. Eu estou insistindo no Instagram, mas até agora, pessoal, não entrou no Instagram. É incrível isso, né? Incrível. O pessoal aqui, até o pessoal está falando aqui, o Leandro, tal, não vai. Verifica a conexão e não vai por nada. Mas enfim, continuando aí. Falso testemunho cometido em processo do trabalho, né? Processo trabalhista. Se eu cometo um crime de falso testemunho, quase não acontece, né? O pessoal vai lá na Justiça do Trabalho e mente, fala que conhece o trabalhador de sei lá quantos anos, fala que o cara trabalhava em jornada insalubre, enfim, o cara trabalhava no forno, 100 mil graus, né? E tá mentindo, né? O crime de falso testemunho, via de regra, é competência da Justiça Estadual. Mas a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça Federal e a Justiça Militar são justiças relacionadas à União. E por serem justiças da União, quando a gente comete um crime na Justiça do Trabalho, lembrando que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar crimes, não tem competência criminal, a competência acaba sendo da Justiça Federal, né? Então a gente tem inclusive súmula, né? Súmula 165 do STJ. Compete à Justiça Federal processar e julgar o falso testemunho no processo trabalhista. E aí eu estendo eleitoral, federal e militar da União. Militar da União, não militar do Estado, hein? Cuidado. O Estado de São Paulo tem Justiça Militar do Estado, o Rio Grande do Sul tem Justiça Militar do Estado. Nem todos os estados possuem, mas aqui a gente tem. Quando o Estado não possui Justiça Militar, ela é julgado pela Justiça Comum, tá? Então, crime praticado aí por policial militar estadual no exercício da função e que seja relativo a um Estado que não tenha Justiça Militar estadual, essa competência, esse crime vai ser julgado pela Justiça Comum estadual. Maravilha? Crimes cometidos por ou contra funcionário público federal, né? Crimes cometidos por ou contra funcionário público federal, tranquilo. Desde que no exercício ou em razão da função pública federal, competência da Justiça Federal, né? Súmula 147 do STJ. Compete à JF, né? Processar e julgar os crimes praticados contra e por funcionário público federal, quando relacionados com o exercício da função. Maravilha, tranquilo isso daí, né? Então o cara tem que estar no exercício da função. Inclusive, nós temos um julgado extremamente recente, né, de 10 de dezembro de 2019, saiu no informativo 963 do Supremo, dizendo o seguinte, que compete à Justiça Estadual julgar homicídio praticado por policial rodoviário federal após desavença no trânsito ocorrida no seu deslocamento de casa para o trabalho. Então, o policial rodoviário federal estava no caminho da função pública, não estava na função, não estava no exercício da função pública e praticou um crime aí em razão de decorrência de desavença de trânsito, né? Foi um homicídio no caso. E esse policial foi julgado perante o júri na Justiça Estadual. Tranquilo? Crimes contra o meio ambiente. Pessoal, nós tínhamos uma súmula já cancelada, era a súmula 90 do STJ. Essa súmula vou reprisar, foi cancelada. Essa súmula dizia o seguinte: compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra a fauna. Pessoal, esquece a súmula. A questão de crimes contra o meio ambiente é o seguinte: em relação ao meio ambiente, nós temos aí o Código Florestal, enfim, várias legislações que criam espaços territorialmente protegidos. Então, floresta nacional, zona ecológica, enfim, parque ecológico, reserva florestal. Então, essas áreas são criadas tanto pela União, tanto pelo Estado, ou eventualmente até pelo próprio município. Pode criar esse tipo de zoneamento, esse tipo de área protegida, né? E aí um crime praticado contra o meio ambiente, né? Seja ele contra a fauna ou contra a flora, o que vai ser importante é o local em que foi praticado. Então, se essa zona protegida foi criada pela União e um crime contra o meio ambiente foi praticado lá dentro, então a competência da Justiça Federal. Se essa zona de proteção foi criada pelo Estado ou pelo município, e o crime foi lá praticado,
a competência da Justiça Estadual. A gente tem que tomar cuidado ainda em relação aos crimes ambientais aí, os crimes contra o meio ambiente, em relação ao mar territorial, né? Porque o mar territorial é aquela faixa de 12 milhas náuticas, mais ou menos 24 quilômetros, que permeia toda a zona de mar nosso, né? Durante aí, desde lá do Nordeste até lá no Rio Grande do Sul. E esse mar territorial, um crime praticado ali dentro, né? Seja sobre o espaço aéreo correspondente a essas 12 milhas náuticas, 24 quilômetros contados desde a maré baixa, desde ali da costa, desde a praia até 24 quilômetros, seja sobre o espaço aéreo, ou seja, no barco, ou até debaixo da água, vamos imaginar que um mergulhador mate outro ali debaixo, o mar territorial é um bem da União, segundo o artigo 20 da Constituição. E por ser um bem da União, aí a competência da Justiça Federal. A mesma ideia recorre à questão de rios que dividem estados, né? O estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais são divididos aí por um rio. E se um crime é praticado ali dentro do rio, a bordo de uma embarcação ali no rio, a competência será da Justiça Federal por esse fator, tá? A mesma coisa o rio que divide o país, Brasil, Paraguai e Argentina ali também, se um crime for praticado, né, na divisa ali no rio, num barco, a competência da Justiça Federal. Maravilha? Em relação ainda ao último detalhe sobre crimes ambientais, os OGMs, né? Não sei se vocês já ouviram falar dos organismos geneticamente modificados, né? A gente quase não come soja transgênica, milho transgênico. Isso aí tem uma regulamentação, a Lei 11.105 de 2001. Não confundo com a Lei 11.101, que é a Lei de Falências, né? Essa lei, ela estabelece, inclusive, crimes. Lá no artigo, salvo melhor juízo, artigo 20 a 24. Descarte, por exemplo, de maneira irregular de organismos geneticamente modificados. E aí a competência é da União, tá? Porque o órgão responsável pela fiscalização disso é o IBAMA, né? E o IBAMA, por ser uma autarquia federal, então a competência também é da Justiça Federal, certo? Então, cuidado com os OGMs aí. Crimes ainda contra a fé pública, né? Crimes contra a fé pública são os crimes de falsificação de documento, falsidade ideológica, etc. O que é importante aqui com os crimes contra a fé pública? Nos crimes contra a fé pública, nós temos assim dois crimes principais. O crime de falsificação, de falso, e o crime de uso de documento falsificado. Tá? Então, vamos estabelecer a premissa. Se a mesma pessoa falsifica um documento público e utiliza o documento público, o crime de utilização do documento público ele é absorvido. Então, o falso, por ser um crime mais grave, absorve o crime de uso. Está lá no direito penal, para quem está começando ainda, vai aprender isso aí ainda. Então, a premissa é o seguinte. Se o crime for só de falsificação, a pessoa é falsificadora, ela não usa, ela vende o documento falsificado, por exemplo. A competência vai ser determinada em razão do ente responsável pela emissão do documento. Então, se o documento era para ter sido emitido por um órgão federal, a competência será da Justiça Federal. Agora, se o documento ele era emitido, ele deveria ter sido emitido, o documento verdadeiro, por um órgão estadual ou eventualmente por um órgão municipal, a competência será da Justiça Estadual. Isso está cristalino na súmula vinculante 36. A súmula vinculante 36 diz o seguinte: compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso, quando se tratar de falsificação de caderneta de inscrição e registro, a CIR, ou de carteira de habilitação de arrais amador. Né? A carteira de arrais é aquela carteira para pilotar barco. Você tem a carteira de motorista para dirigir carro, né? E você tem o arrais para pilotar barco. Ambas expedidas pela Marinha do Brasil. Então, veja, como o documento original deve ser emitido por um órgão da União, que é a Marinha, então, nesse caso, o crime de falsificação e o uso, que nesse caso é absorvido, a mesma pessoa está falsificando e está utilizando, então a falsificação absorve o uso, então nesse caso é a competência da Justiça Federal, beleza? Agora, se a pessoa só usa, ela comprou um documento falso, ela comprou um RG, ela comprou um arrais, ela comprou um CPF, né? Ela comprou uma CNH, e só está utilizando o documento, nesse caso, a competência é determinada em razão do órgão público que foi prejudicado pela apresentação do documento.
Então, se eu pego um documento, ainda que seja um documento emitido por um órgão federal, falso, e apresento, utilizo, por exemplo, por um policial militar estadual, a competência será da Justiça Estadual, porque o órgão público prejudicado foi o Estado, através da Polícia Militar. Tá? Então, aí independe de quem foi o órgão expedidor do documento. Se o crime foi apenas o de uso de documento falso, nesse caso, a competência é determinada em razão do órgão responsável, do órgão público prejudicado. E aí a gente tem uma súmula. Súmula 546 do STJ diz o seguinte: a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Expedidor, maravilha. Terminando essas questões de exemplos aqui, pessoal, de casuística, tem mais 3 casinhos. Execução penal. Então, o cara foi condenado, né, a uma pena, condenação transitada em julgado, né, não tem mais recurso, ele vai cumprir a pena dele privativa de liberdade, e aí ele começa a cumprir essa pena. Ele foi condenado, por exemplo, por um juiz estadual, praticou um crime federal, por exemplo, e começa a cumprir a pena num presídio estadual, que é a infinita maioria no Brasil inteiro. De quem é a competência? A competência para execução penal, ela é determinada, nos termos da súmula 192 do STJ, ela é determinada em razão do órgão da justiça responsável pela administração do presídio. Então, presídios e unidades penitenciárias estaduais são fiscalizadas e são mantidas pelo Estado, mas são fiscalizadas pelo Poder Judiciário Estadual. Então, se uma pessoa é condenada por um juiz federal, mas cumpre uma pena numa penitenciária estadual, a competência para execução da pena é do juiz estadual, da Justiça Estadual. E o contrário também. Se uma pessoa é condenada pela Justiça Estadual, mas ela vai cumprir pena num presídio federal, por exemplo, Marcola. Marcola não, minto, Beira-Mar. O Beira-Mar está num presídio federal, acho que o Marcola também, lá na Papuda, em Brasília. Nesse caso, como eles foram condenados pela Justiça Estadual, mas estão cumprindo pena num presídio federal. Quem é responsável pela manutenção e pela fiscalização do presídio federal? A Justiça Federal. Então, nesse caso, a competência para a execução penal será da Justiça Federal. Então, o que determina aí, olha a súmula 192, compete ao juízo da execução penal do Estado a execução das penas impostas a sentenciado pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Beleza? Então, o que importa aí é qual é o órgão que administra a unidade prisional. Quase por fim, pessoal, contravenções, né? Contravenções penais, chamado delitos liliputianos ou crime anão, né? São crimes de baixíssima ofensividade. E as contravenções penais, elas nunca serão, ou quase nunca serão julgadas pela Justiça Federal, né? Porque o artigo 109, inciso 4º, é muito claro. Os crimes políticos e as infrações penais praticados em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, vírgula, excluídas as contravenções. Então, contravenção penal não é de competência da Justiça Federal, ainda que ela seja praticada contra bem, serviço ou interesse da União, autarquia, empresa pública ou fundação pública federal. Não vai ser de competência da Justiça Federal. Sempre da estadual. Salvo um único caso. Se um juiz federal praticar uma contravenção penal. Por quê, pessoal? Porque o juiz federal, ele tem foro por prerrogativa de função no TRF, no Tribunal Regional Federal. E aí, o Tribunal Regional Federal vai julgar a contravenção não pela natureza da infração, mas em razão da prerrogativa de função que tem o juiz. Ele tem aquele chamado foro, aspas, privilegiado. Por ter o foro privilegiado, ele tem que ser julgado lá pelo Tribunal Regional Federal. Então, nesse é o único caso em que a Justiça Federal vai julgar uma contravenção penal. Fora isso, sempre a Justiça Estadual. Maravilha, pessoal? Tá dando para entender aí? Manda um ok aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Caso Ronaldinho Gaúcho se enquadra no uso de documento falso. Que esfera ele feriu com isso? Sim, pessoal. Vou chegar aí nos crimes praticados aí. Calma que eu vou chegar lá. Mas é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ronaldinho Gaúcho está enroscado, né? Que pena.
É o único caso de um brasileiro estar preso no Paraguai por falsificação, né? É o único caso que eu conheço, acho que o mundo conhece. Mas enfim, vamos lá. Seguindo aí, pessoal. Então a gente terminou com isso o inciso 4º, tá? Vou passar para o inciso 5º do artigo 109. Então diz lá, aos juízes federais, né, compete processar e julgar os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Pessoal, aqui é o seguinte, para ser competência da Justiça Federal, um crime tem que começar no Brasil e terminar fora, ou deveria ter terminado fora, no caso de tentativa, ou o contrário, o crime tem que ter começado fora do território brasileiro e terminado aqui no Brasil. Exemplo, Ronaldinho Gaúcho. Se fosse só isso, estava maravilha. Então, Ronaldinho, aparentemente, pelo que eu li na imprensa, recebeu o documento falsificado aqui no Brasil e foi apresentar o documento lá no Paraguai. Então, ele usou do documento falso na entrada do país estrangeiro, mas recebeu o documento aqui. Se o irmão dele que pediu o documento, enfim, teria iniciado a execução do crime de utilização do documento falso aqui no Brasil e consumado lá no Paraguai. Se fosse por isso, a competência do caso do Ronaldinho, se ele entrasse no território brasileiro, seria da Justiça Federal. Mas isso não basta. Para ser competência da Justiça Federal, é necessário que um crime comece no Brasil e termine fora, ou ao contrário, comece fora e termine dentro, e além disso, que esse crime esteja previsto em tratado ou convenção internacional assinado e ratificado pelo Brasil e válida aqui no território brasileiro, né? Então, se o crime ele é praticado, começa aqui, termina lá, começa lá, termina aqui, e está previsto em tratado internacional, a competência vai ser da Justiça Federal. Então, por exemplo, crime praticado aí, tráfico de drogas. O tráfico de drogas, pessoal, quem está com o microfone ligado aí, desliga aí, por favor, que eu estou ouvindo o Instagram, o WhatsApp tocando aí. Para quem tráfico de drogas, que via de regra, 90% ou mais das drogas, elas vêm de fora. Elas são produzidas na Colômbia, no Paraguai, na Bolívia, na Europa e etc. Então, se elas são produzidas fora e vêm para o Brasil, quer dizer que todo o tráfico de drogas vai ser de competência da Justiça Federal? Não, não vai. Está previsto em tratado? Sim. Mas para ser competência da Justiça Federal, o agente ele tem que ser pego nesse transporte, o que vai caracterizar a internacionalidade da conduta. Porque se, por exemplo, o traficante internacional trouxe a droga para o Brasil, vendeu para um traficante brasileiro, e esse traficante brasileiro, por exemplo, pegou a droga lá em Campo Grande e está trazendo a droga aqui para São José do Rio Preto, e vem distribuir a droga aqui, ele é parado no meio do caminho, o tráfico será estadual, porque não tem internacionalidade, a internacionalidade já ficou para trás. Então, para ser competência da Justiça Federal, no caso do inciso 5º, 2 requisitos necessários. Primeiro, previsão em tratado ou convenção internacional, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, crimes relacionados a mulheres, tá? Tem tratado também prevendo. Começa fora e termina dentro, então tem previsão em tratado e tem a internacionalidade, começa fora e termina dentro, ou começa dentro e termina fora, a competência será da Justiça Federal. Então, exemplos aí: tráfico transnacional de drogas, tráfico internacional de arma de fogo, tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, artigo 231 do CP, envio ilegal de criança ou adolescente para o exterior, artigo 239 do ECA. São exemplos de crimes que têm previsão em tratado e que, se começarem no Brasil, terminarem fora, começarem fora, terminarem no Brasil, a competência da Justiça Federal. Por favor, desliga o áudio. Desliga o áudio. Quem tá aí, desliga o microfone, que a gente consegue tocar um negócio aqui. Tá? Que mais? Vamos lá. Ainda dentro desse inciso 5 aí do 109, né, o crime de violação de direito autoral contra a lei de software, decorrente, não sei se vocês já ouviram falar, decorrente do compartilhamento de TV por assinatura via satélite ou cabo, ou serviços conhecidos como card sharing, né, EasyBox, TVBox, Duosat, Easy América, entre outros aí, né? Não a pessoa que está consumindo o serviço. Você foi lá, comprou lá um EasyBox, está lá assistindo o Gatonete aí na sua casa, né, e beleza. Mas não, a pessoa que faz o compartilhamento. Por quê, pessoal? Porque as empresas, né,
As pessoas que quebram a codificação, a criptografia, estão na Ásia, estão no leste, estão lá na Ásia. E aí, por ter essa questão de internacionalidade, tem previsão em tratado isso aí, a Convenção de Berna, que regulamenta isso a nível mundial, e está aceita e está válida aqui no Brasil, então a competência acaba sendo da Justiça Federal. Isso aí foi julgado no ano de 2018 pelo STJ, pela terceira sessão do STJ. Outro caso, pessoal, é a prática de crimes relacionados a crianças e adolescentes praticados pela internet. Né? Não é porque é pela internet que a competência será da Justiça Federal, que isso fique muito claro. Para ser competência da Justiça Federal, é necessário que a prática aí da pedofilia, né? Primeiro, que pedofilia não é crime, né? Pedofilia é uma doença. Então, quando a gente fala equivocadamente de pedofilia, a gente está falando de crimes praticados com relação a crianças e adolescentes. Né? Então, envio de imagens, cenas de sexo e etc., praticado pela internet. Para ser competência federal, tem que ter a internacionalidade. Tem previsão em tratado, tá? Tem tratado aí que prevê, porém, tem que ter internacionalidade. Inclusive, o ano passado, né, 2019 ou 2018, salvo melhor juízo, o STJ foi tranquilo aqui no julgamento. Quero até pegar o ano aqui do julgamento. Aqui, achei. 2017, perdão, informativo 603 do STJ, né? O STJ disse o seguinte: o artigo 241 do ECA, né, disponibilizar material ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, artigo 241, 241A e 241B do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, quando praticados pela rede mundial de computadores via WhatsApp ou Facebook, em pessoas que estão dentro do Brasil, dentro do território nacional, a competência da Justiça estadual. Então, para ser competência federal, deve ter essa internacionalidade. A pessoa que recebe ou que envia as imagens tem que estar no exterior e o receptor ou a pessoa que encaminha tem que estar aqui no território brasileiro. Aí a competência será da Justiça Federal. Caso contrário, a competência da Justiça Estadual, informativo 603 do STJ. Maravilha. Passamos para o inciso 5A, pessoal. O inciso 5A, 5º A aí do artigo 109 da Constituição diz o seguinte: compete aos juízes federais, né, processar as causas relativas a direitos humanos, a que se refere o parágrafo 5º desse artigo. O que o parágrafo 5º fala? O parágrafo 5º diz o seguinte: nas hipóteses de grave violação a direitos humanos, o Procurador-Geral da República, bem como com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, né, requerer perante o STJ ou em qualquer fase do inquérito policial ou do processo o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, o famoso IDC, incidente de deslocamento de competência. O que quer dizer isso daí? Quer dizer o seguinte: se houver uma grave violação de direitos humanos e o Estado, a unidade estadual, Estado de São Paulo, Estado de Minas, Estado do Paraná, Estado do Rio e etc., não esteja investigando a contento, não tem interesse político em investigar, não esteja fazendo, ou o processo esteja demorando demais e havendo grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público, é o PGR, de todos os ministérios públicos, só ele, competência exclusiva dele, ele pode requerer ao STJ para que o STJ determine: olha, tire esse processo, esse inquérito da Justiça Estadual e passe para a Justiça Federal. Por que isso? Porque a Justiça Federal é melhor? Não. Porque a questão de violação de direitos humanos pode implicar a responsabilização do Brasil como Estado perante organismos internacionais, perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E para evitar a responsabilização do Brasil internacionalmente, a gente pode, o STJ pode deslocar a competência, retirar da Justiça Estadual e passar para a Justiça Federal, para que a Justiça Federal investigue com mais celeridade, tenha interesse nessa investigação e efetue julgamento, seja condenando, seja absolvendo, isso é indiferente, mas que efetue o julgamento. Tá? Hoje, o caso atual é a Marielle.
O caso Marielle tá sendo submetido aí, parece que já foi requerido o IDC dela, se não foi, tá para ser, porque o Estado do Rio de Janeiro até agora, mais de um ano ou 2 anos, né, salvo engano, ainda não teve nem ação penal, não concluiu um inquérito policial, a investigação preliminar preparatória para ação penal. Então, por estar demorando tanto assim, me parece que já tem IDC, né, proposto, não foi julgado ainda pelo STJ, mas eu acredito, e assim, sinceramente, acho que o caso da Marielle é um caso clássico de deslocamento de competência. Existe uma infinidade de poderes políticos aí dentro do Estado do Rio de Janeiro, evitando que esse inquérito policial seja concluído, né? E a responsabilização, né, por isso, né? E nesse caso aí, me parece que o STJ tem tudo para deslocar a competência. Então, voltando. Para poder ter o deslocamento de competência, 2 requisitos são fundamentais. Primeiro, grave violação de direitos humanos. Tá? Isso aí é extremamente subjetivo, né? Mas também tem que ter risco de descumprimento dos tratados internacionais de direitos humanos firmados pelo Brasil, né? Através do seu Estado-membro, por desídia do Estado-membro. Então, por isso é que pode haver o deslocamento de competência. Tá? Nós tivemos aí o primeiro IDC proposto no Brasil, pessoal, foi o caso da missionária norte-americana Dorothy Stang, né? A Dorothy foi assassinada lá no Pará, né? E foi proposto o IDC 01, só que o IDC foi negado porque entendeu que o Estado do Pará ainda tinha capacidade de investigar e apurar os fatos. Mas o segundo IDC, o IDC 02, ele foi deferido, que era um defensor, era um vereador e advogado, Manuel Matos, né? Era um defensor dos direitos humanos aí, ele foi assassinado pela sua atuação contra grupos de extermínio no estado de Pernambuco e na Paraíba. Então, o STJ reconheceu a incapacidade desses estados, das autoridades locais e da Justiça Estadual de apurar o referido homicídio, e aí acabou deslocando a competência para a Justiça Federal, e eu acredito que o caso da Marielle vai acontecer a mesma coisa. Beleza? Então, inciso 5º A e parágrafo 5º, fechamos. Inciso 6º do artigo 109, né? Compete aí aos juízes federais processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Então, vou separar em 2 partes aí. Primeira coisa, crimes contra a organização do trabalho. Esses crimes contra a organização do trabalho estão previstos lá no artigo 197 ao artigo 207 do Código Penal, tá? São vários crimes. Mas o que é importante disso? Que somente será de competência da Justiça Federal se ficar demonstrado, no caso concreto, que o delito provocou lesão a direito dos trabalhadores de maneira coletiva. Então, tem que ter violação coletiva do direito do trabalhador. Não pode ser contra um trabalhador especificamente, mas violações, crimes praticados contra a organização do trabalho de maneira coletiva, né? Organização geral do trabalho aí a competência vai ser da Justiça Federal. Caso contrário, se for um crime praticado contra a organização do trabalho, mas individual, contra um trabalhador ou pequeno grupo de trabalhadores, aí a competência vai ser da Justiça, vai ser competência da Justiça Estadual, beleza? Agora, a segunda parte aí do inciso 6º fala, e nos casos determinados por lei, isso é muito importante, contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Pessoal, é o seguinte, para ser competência da Justiça Federal, não basta que um crime seja contra o sistema financeiro ou a ordem econômica financeira. Nós temos várias leis que trabalham com isso, tá? Daqui a pouco eu vou falar delas. Mas que essas leis prevejam a competência da Justiça Federal. Porque se a lei não prevê a competência da Justiça Federal, e são poucas que o fazem, a competência será da Justiça do Estado, Justiça Estadual. Então, se o crime é contra o sistema financeiro ou a ordem econômica financeira for praticado, mas a lei que o preveja não tem a competência, não preveja expressamente, especificamente a competência federal, aí a competência vai ser da Justiça do Estado. Caso contrário, a competência é da JF. Então, primeira lei. Lei 1521 de 51, que são os crimes contra a economia popular, tá? São crimes aí contra a ordem econômica. Vivemos a grande atualidade dos crimes contra a economia popular. Quem pagou num vidro de álcool gel aí 25, 30, 40, 50, 100 reais? Eu paguei 25 reais, 50 reais em 2 vidros de álcool gel. Tá? Máscara, sendo vendida aí uma caixinha de máscara 500, 600 reais. Isso é crime contra a economia popular, pessoal. A competência de quem? Da Justiça Estadual. Sabe por quê? Porque a Lei 1521, lá de 1951, da época que diz o Palmeiras que teve Mundial, mas a gente sabe que não teve,
não prevê a competência da Justiça Federal. Tá? Então, inclusive, tem súmula antiga, anterior à Constituição de 88, inclusive, do STF, a súmula 498, compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo de julgamento dos crimes contra a economia popular. Então, primeiro caso aí, tranquilo, Justiça Estadual. Segundo, Lei 4594 de 64, né? Essa lei, ela dispõe sobre o sistema, ela estabelece o Sistema Financeiro Nacional, o SFN. E essa lei, ela tem um crime específico, que é o crime de concessão ilegal de empréstimos. E para concessão de ilegal de empréstimos, a competência vai ser da Justiça Estadual. Por quê? Porque essa lei, a 4594 de 64, não tem competência criminal. Maravilha? Diferente, e aí eu falei dessa lei especificamente pela terceira, é a Lei 7492 de 86. A Lei 7492 de 86, ela estabelece os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. E não o Sistema Financeiro Nacional, que também tem um crime. Então, a lei que cria o Sistema Financeiro Nacional, a 4594 de 64, tem um crime. Já a Lei 7492 de 86 traz vários crimes. Os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. E aí o artigo 26 dessa lei, ela é expressa dizendo o seguinte: a ação penal nos crimes previstos nessa lei será promovida pelo MPF, pelo Ministério Público Federal, perante a Justiça Federal. Então, no caso de crime contra o Sistema Financeiro Nacional previstos na 7492, competência da Justiça Federal por expressa previsão. Maravilha? Lei 8.137 de 90. Lei muito importante, ela traz lá os crimes contra a ordem tributária, crimes contra a ordem econômica também e crimes contra a relação de consumo. Tá? Aqui ela não tem previsão expressa de competência da Justiça Federal, só que aqui é o seguinte, pessoal. Em relação aos crimes contra a ordem econômica e os crimes contra a relação de consumo, não há dúvida, a competência da Justiça Estadual, tranquilamente. Em relação aos crimes contra a ordem tributária, o que vai ser importante aí é a natureza do tributo. Então, se o tributo foi um tributo estabelecido pelo município, por exemplo, o ISS, pelo Estado, por exemplo, o ICMS, a competência da Justiça Estadual. Porém, se for um tributo de natureza federal, imposto de renda, IPI, IOF, imposto de importação, imposto de exportação, nesses casos, ou havendo, por exemplo, uma sonegação tributária, a competência será da Justiça Federal, mas em razão do ente instituidor do tributo. Tá? Porque a lei em si não traz competência expressa da Justiça Federal, mas o ente responsável aí pela natureza do tributo é federal, a competência vai ser da Justiça Federal. Beleza até aí? Maravilha? Ótimo. O que mais? Lei 8.176 de 91 traz lá a adulteração de combustíveis. Não é a adulteração da bomba, é a adulteração do combustível. O cara coloca água demais, por exemplo, lá na gasolina, coloca solvente dentro do etanol. Como a lei não fala nada, competência da Justiça Estadual. Tá? Outra coisa, lei de lavagem de capitais, muito, muito importante nos dias de hoje, lei 9.603 de 98. Tá? Em regra, lavagem de capitais é competência da Justiça Estadual. Justiça Estadual. Porém, se o crime praticado, né, de lavagem for em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, autarquia, empresa pública federal ou fundação pública federal, a competência da Justiça Federal. Mas não pela natureza do crime, e sim em razão do ente público prejudicado aí. Tá? Outra coisa, para a gente ter lavagem de capitais, o que é a lavagem de capitais? A lavagem de capitais é a tentativa ou a efetivação da recolocação de um dinheiro, de um capital de origem ilícita, ou seja, ela teve um crime anterior, ela vem, por exemplo, tráfico de drogas. O traficante foi lá, traficou, vendeu a droga, mas quer colocar esse dinheiro no mercado com aparência de licitude. Isso é a lavagem. Então, se o crime anterior, e a lavagem sempre vai ter um crime anterior, sempre. Então, por exemplo, eu pratiquei lá uma extorsão mediante sequestro, levantei R$1 milhão para devolver a vítima, e aí eu quero colocar esse dinheiro de maneira lícita no mercado. Por exemplo, eu compro um estabelecimento comercial, uma garagem de veículos, um motel e começo lá a vender tickets e não declaro esse dinheiro. Eu falo que, por exemplo, entrou 500 pessoas no meu motel na minha noite, tiro a nota fiscal lá em cima de 500 locações de quarto, quando na verdade eu não loquei nenhum quarto na noite. Então eu recolho o tributo,
em relação a 500 locações e tenho lá o dinheiro de maneira com aparência de licitude. Quando a infração antecedente for uma infração de competência da Justiça Federal, a lavagem de capitais também é de competência federal. Quando a infração antecedente for uma infração de natureza estadual, a lavagem de capitais será de competência estadual. Então, aí também é importante. Na lavagem de capitais, então, a gente tem duas regras. A primeira, se o crime foi praticado, a lavagem foi praticada contra União, autarquia, empresa pública federal ou fundação pública federal, ou ainda se a infração antecedente for de competência da Justiça Federal. Nesse caso, a lavagem será julgada na Justiça Estadual. Beleza? Inciso 9, artigo 109. Compete lá aos juízes federais processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvadas a competência da Justiça Militar, pessoal. Na questão aí de crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, primeira coisa, navios. O que são navios? Navios são embarcações de grande calado, grande porte. São navios que podem fazer o transporte e a transposição de mar, né? Então, barco, veleiro, lancha, botinho, isso aí não é navio. Então, isso aí, se praticar um crime a bordo de um veleiro, de uma lancha, de um barco, beleza, competência da Justiça Estadual. Agora, se for a bordo de navio, a questão é o seguinte: se o navio estiver atracado no porto brasileiro, e ele estiver atracado, ele chegou do exterior, por exemplo, está atracado ali e no atracamento alguém praticou um crime a bordo do navio, a competência será da Justiça Estadual. Porque para ser competência da Justiça Federal, duas situações: o navio tem que estar em deslocamento ou para o exterior ou vindo do exterior e ainda não ter atracado, ou ele está em situação de potencial deslocamento. Por exemplo, ele está atracado a um navio que vem lá da Europa, ou um navio que vem lá dos Estados Unidos, ali do Caribe, e vai passar pelo Brasil. Então, ele atracou no Brasil para pessoal descer no dia ali para fazer turismo, para conhecer uma cidade, para conhecer ali o Rio de Janeiro, para conhecer ali a Ilhabela, para conhecer ali Angra dos Reis, e aí ele vai continuar o seu trajeto. Então, ele vai ali, por exemplo, para a Argentina. Então, se ele está em situação de potencial deslocamento, a competência também é da Justiça Federal. Então, duas situações. Se ele está vindo ou indo para o Brasil, competência da JF, e é claro, ele tem que estar ali no nosso mar territorial, naquela faixa de 12 milhas náuticas, mais ou menos 24 quilômetros, e ainda ele tem que estar, se ele estiver atracado, em situação de potencial deslocamento. Isso aí é jurisprudência do STJ, beleza? Em relação à aeronave, pessoal, não tem problema. A aeronave, voando ou parada, não tem tamanho de avião, se é avião tico-tico, avião Boeing, jato, A380, não importa. Se um crime for praticado a bordo e dessa aeronave, e esse avião for de bandeira brasileira, desde que em espaço aéreo ou mar territorial internacional, ou se ele estiver sobrevoando o espaço aéreo brasileiro ou pousado no território brasileiro, a competência da Justiça Federal, tá? Detalhe, julgado extremamente interessante, né? Julgado recente, inclusive. Se um crime for praticado aí a bordo, né, de um balão, né, será que a competência é de quem? Será que balão é aeronave? Olha o que disse o STJ agora em 2019, no informativo 648, né? Compete à Justiça Estadual o julgamento de crimes ocorridos a bordo de balões de ar quente tripulados. Por quê? Porque o balão, segundo o Código Aeronáutico, ele não se enquadra aí no conceito de aeronave. Então, por esse fator, a competência acaba sendo da Justiça Estadual, tá? Imagino que você vai despencar em provas, por mais esdrúxulo que seja. Não é o padre do balão, mas se um crime for praticado dentro do balão, na cestinha do balão lá, a competência vai ser da Justiça Estadual. Você entra lá com a sua namorada, com a sua esposa, nesse período de quarentena, saiu da quarentena, mas você não aguenta mais a namorada, você não aguenta mais o namorado enchendo o teu saco. Aí você cata, vamos fazer um passeio de balão, amor? Então você pega o namorado, vai lá no balão, de lá você taca o namorado lá de cima e fala que foi um acidente. Você vai ser processado aí lá no Tribunal do Júri da Justiça Estadual. Beleza? Cuidado aí com os namorados, hein, pessoal? Essa época de quarentena vai dar morte, vai dar muita Maria da Penha. Não pode brigar com os namorados. Os namorados são pessoas bacanas. As namoradas também, tá? As namoradas também. A minha esposa aqui tá me aguentando todo dia, coitada, né? Coitada.
Tá aqui aguentando eu na cabeça dela manhã, tarde e noite. Ela vai ganhar o prêmio aqui, Nobel da Paz, né? Coitado. Vamos lá. Para a gente terminar, pessoal, estamos terminando. Inciso 11, né? Compete aos juízes federais processar e julgar a disputa de direitos indígenas, né? Disputa de direitos indígenas. Olha, acho que o artigo fala tudo. Crime praticado contra índio vai ser julgado na Justiça Federal ou estadual? Depende. Se um índio vai lá no boteco tomar uma cachaça, jogar um truco, arruma uma briga, alguém bate no índio. A competência de quem? A competência da Justiça Estadual, porque não envolve direito indígena. Vai ser competência da federal se houver envolvimento de direito indígena, disputa de terra, por exemplo. O cara vai lá, o grileiro, entra lá e tenta retirar os índios da área, tocando fogo, derrubando a mata. Quando tem disputa de direito indígena, questão de pedras preciosas também, reservas, né, minerais nas terras indígenas, a competência aí vai acabar sendo da Justiça Federal. Tá? Inclusive, súmula 140 do STJ. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o crime que o indígena figure como autor ou como vítima. Então, cuidado aí, ó. Autor ou vítima. Se figurar direito indígena, competência da Justiça Federal. Aí fica a pergunta. E o genocídio contra índios? Pessoal, professor, o que é genocídio? Né? Genocídio é matar? Não. Genocídio é a eliminação de uma cultura por questão ética, racial, nacional, religiosa. Então, você tem o genocídio através da morte, mas também, por exemplo, imagina que você, agora, época de medicina, coronavírus, você resolva levar o coronavírus para uma tribo, né, isolada, e você dissemina o coronavírus lá na tribo. Vai matar a pessoa através da morte. Vai matar a pessoa através da morte, ficou redundante, né? Vai eliminar a tribo através da morte, beleza. Agora, e se você é um médico e você engana a tribo, engana o pajé lá e fala que você tem que fazer, eles têm que tomar um remédio para o coronavírus, mas o coronavírus não chegou na aldeia ainda. E aí, nesse caso, o coronavírus, o médico dá lá uma pastilha, só que essa pastilha leva à impotência, né? Ela acaba com a fertilidade das mulheres, por exemplo. Nesse caso, as mulheres não vão ter mais filhos, e aí você vai acabar dizimando esse grupo étnico através de castração química, por exemplo. Isso também é genocídio, tá? Então, quando a gente tem genocídio, normalmente a gente está tendo envolvimento de direitos indígenas, tá? Então, aí a gente está falando de competência da Justiça Federal. Aí fica uma última pergunta em relação a isso. Quando a gente pratica o genocídio, vai a júri ou não vai a júri federal? Se o genocídio for praticado de qualquer outra forma que não o homicídio, a competência é da Justiça Federal, mas é da Justiça Federal do juiz singular, né? Se o genocídio for praticado através do homicídio dos membros da tribo, matar os membros da tribo, aí sim, vai ser julgado por um júri federal, tá? Vai ser julgado por um júri federal, porque a competência da federal aí, o caso de garimpeiros, por exemplo, que mataram um grupo de índios Yanomamis, tá? Pessoal, terminamos aí já com 1h20, tirando os atrasos, né? Eu ainda, de verdade, eu não sei se está passando no Instagram ou não está. Para mim, aqui está verificando conexão até agora, né? Se estiver passando no Instagram, desculpa, mas se não, eu vou tentar postar o vídeo aqui que a gente gravou através aqui do Zoom, tá? E aí, vou tentar postar e aí amanhã a gente volta com uma nova aula. Queria agradecer vocês, demoramos demais hoje, amanhã a aula vai ser mais curta, amanhã a aula de meia hora, 40 minutos, 50 minutos estourando, né, para todo mundo poder aí também descansar. Então, queria agradecer a presença, são vários alunos aqui na sala, no Instagram a gente tinha mais de 250 pessoas assistindo, e se estiver assistindo ainda, beleza, se não tiver, amanhã a gente entra de novo ao vivo, tenta entrar de novo ao vivo, vai depender da conexão aí. E obrigado, pessoal. Obrigado de verdade aí. Amanhã, aula de penal, parte especial, crimes contra a dignidade sexual, estupro. Essa vai ser a aula de amanhã, tá bom? A parte de processo penal 2 aí, que é competência, a gente retorna na semana que vem. Não sei o dia ainda, mas eu retorno na semana que vem. Então, o calendário de aulas dessa semana, a princípio é o seguinte, pessoal. Amanhã, crimes contra a dignidade sexual, penal especial, penal 5. Na quinta-feira,
crimes contra a vida, homicídio penal especial 2. E na sexta-feira, muito provavelmente, a gente retorna com processo penal, mas processo penal 1. Eu vou começar inquérito policial já com todas as novidades do pacote anticrimes. Pessoal, eu acho que eu não vou fazer, o Arthur está me perguntando aqui se vai ser às 20 horas, eu acho que eu não vou fazer às 20. Talvez eu faça às 21 horas por questão de rede. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi vários professores aqui de cursinho e tal entrando no Instagram às 7h30 e 8 horas, no mesmo horário. Então, talvez, não sei se por isso está congestionando a rede, então eu vou fazer a aula, estou pensando às 9 horas, mas eu vou avisar aqui através do Instagram e através do aluno online. Beleza, pessoal? Isso eu resolvo até no final da noite, no máximo no começo da manhã. Eu já posto aqui, vocês ficam sabendo. Boa noite para todos, muito obrigado pela presença. Espero ter correspondido à expectativa de vocês. E quem ficou com dúvida aí, manda mensagem e a gente vai tirando dúvidas, beleza? Valeu, gente. Boa noite, obrigado. Até mais, um abração. Expectativa superada, viu, professor? Obrigado Valeu, pela mano. aula aí. Grande abraço. Top, tamo junto. Valeu.